Eu vi que no livro, e eu achei muito interessante, eu queria que você falasse um pouco, quais são sinais de frieza espiritual na nossa vida. Então, a galera está nos ouvindo aqui e precisa fazer um autodiagnóstico, né? Isso. A Bíblia fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, quais são sinais que vão aparecendo do início ou já no meio ali da frieza? Tá, o principal é a perda da energia, não vou dizer energia, mas da paixão pelo Senhor Jesus, pela pessoa do Senhor Jesus, por aquilo que ele revelou acerca de si mesmo. Essa perda da paixão vai fazer com que nós nos transformamos em outra coisa, como um supridor de necessidade, como um prestador de serviço para que eu fique bem. Tá. Então ela se caracteriza por isso. E logo que ele não atende às minhas demandas, porque eu transformei ele numa outra coisa que não seja Deus, eu me frustro. Isso é um sinal de frieza espiritual. Então nós temos pessoas que estão frustradas com Deus, porque elas criaram uma expectativa que Deus não tinha esse compromisso, porque inclusive não tem nem a ver com a pessoa de Deus, e elas hoje estão frustradas. Esse é um sinal. Deus não é confiável. Você consegue dar um exemplo de demandas que as pessoas põem sobre Deus e que ele nem prometeu? Eu vou... No próprio texto bíblico, eu estou refletindo bastante no caminho de Emaús, né? Lucas 24. Olha que interessante. Eles fazem a caminhada para Emaús no domingo da ressurreição. No próprio domingo da ressurreição, eles já estão ali na caminhada para Emaús. Estão conversando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu me permito pensar que eles estão desde quando Jesus apareceu, João Batista anunciando ele, o ministério de Jesus, tudo aquilo. Porque também são dois discípulos que eram próximos, que eles vão falar de Pedro, eles vão falar das mulheres que foram lá, que anunciaram. E aí, eles estão nessa caminhada discutindo, então assim, eles estão falando sobre Jesus, tendo informações sobre Jesus. Jesus aparece. Eles não conhecem reconhecer Jesus, olha que doido. Eles estão falando sobre ele, ele se faz presente, eles não conseguem reconhecê-lo. E não conseguem reconhecê-lo, e a Bíblia diz assim, e eles entristecidos, porque Jesus pergunta, sobre o que vocês estão falando? E eles entristecidos começam a falar. E o que sinaliza, assim, claro ali essa frustração é porque eles falam, um profeta da parte de Deus, né, em poder, e nós achávamos que era ele que iria livrar Israel. Entendi. Então tinha uma expectativa sobre que Jesus seria o Davi, que iria colocar os romanos para correr, que iria libertá-los, porém Jesus frustra essa expectativa. E eles estão ali. E é interessante que quando eles estão dizendo que ele era um profeta poderoso em palavras e obras da parte de Deus, ele já não fala que era Deus. Ele era um profeta, mas não era um Deus. Porque frustrou a expectativa. Então eu já olho para ele com outro olhar. Então ele já não era o Messias que traria a redenção de Israel. Ele já era um profeta poderoso em obras. Isso acontece também na nossa vida. Porque Deus vai me arrumar um cônjuge. Ele não assumiu. Não há esse versículo. Não há esse versículo. Aí se enfia em algumas alianças que não deveria. E depois fica frustrado com Deus porque está participando ali. Porque Deus me deu um ministério. Sim. Não tem nenhum versículo assim, Deus te deu o ministério XPTO. Mas a pessoa se envolve naquilo e se frustra em relação a Deus, porque ela cria uma expectativa quando tira ele do lugar de Deus. Esse é o mais grave, porque ele passa a ser alguém que vai fazer algo para ela, para que ela fique bem. Isso é muito forte. O principal sinal, então, seria quando eu passo a não amá-lo e tê-lo nesse lugar de Senhor e Deus. E isso é tão real, né? Porque eu até disse uma vez que, para mim, o ídolo que existe, né? Então, teve Mamon, tem Baal, e agora os ídolos modernos, do dinheiro, da fama, do sexo e tal. Mas o pior ídolo que existe se chama Jesus, né? É quando alguém cria esse Jesus na cabeça dele. Ele projeta Jesus. Projeta ele mesmo, na verdade, nesse Jesus. É o pior ídolo de todos, porque aí você fala, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele está a meu serviço. Isso é terrível, né? Agora, Jesus vem, e eu acho muito legal aquela passagem também que ele está com os discípulos, e que ele começa a pregar para uma multidão, e ele começa a falar palavras muito duras, né? Ele conhece os judeus, eles sabem que o judeu não come carne com sangue e tal. E aí ele fala,
quem quiser vir após mim precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Que discurso canibalista é esse? Exato. Para um povo que isso é uma ofensa, E não né? explica, né? Ei, calma, é um exemplo, é uma metáfora. Entendeu? Ele deixa o pessoal pensar que ele está falando sobre canibalismo. Ele deixa o pessoal pensar o absurdo que quisesse pensar e eles começam a ir embora. E aí os discípulos chegam também meio ali sem entender e ele fala, e vocês não vão embora? E vocês não vão embora? E aí o que me deixa muito claro é essa posição de tipo assim, sim, eles entenderam errado, mas eu preciso de um grupo de pessoas me seguindo que vão confiar completamente em mim e vão me considerar Senhor. É claro que não era o caso. Mas se alguém reconhece que aquilo ali é Deus e ele fala, cara, morde meu braço e arranca um pedaço, morde o braço e arranca um pedaço. Se aquilo ali é Deus, porque foi o que Abraão fez, né? Pega o seu filho e vai lá em cima do monte e sacrifica. Quando ele entendeu, cara, eu tô diante de Deus, pega o filho, vai lá em cima. E é claro que ele não fere os próprios princípios dele, então ele pararia, algo ia acontecer, Abraão sabia que algo ia acontecer. Mas muda toda a história quando você está diante de Deus, né? Diante de Deus. Esse é um sinal, assim, para mim, o mais grave. Tá. Porque Jesus se transforma em outra coisa que não é Deus, mas outra coisa que eu tenho domínio sobre ele. E por último, eu cultuo a mim mesmo quando ele se torna o meu serviçal, né? Sim. O meu serviçal. Um outro aspecto está diretamente deixar de amar o que Deus ama. Que é relacionamento pessoal. Normalmente, quem está em frieza espiritual, ele é uma pessoa que constantemente está em conflito com os irmãos. Ok. E aqui a gente começa a ser bem prático. Aí já não é mais interpretativo, né? Entendi. Ele está em conflito com os irmãos e ele opta pelo isolamento. Ok. Ele opta pelo isolamento. Então, ele deixa de participar da vida ativa da comunidade dele. E aqui fica claro, não é ir à igreja. Eu tô faltando na igreja. Ele deixa... a mesa de ter relação profunda, né? De ter relação profunda. Porque aí ele deixa de amar o que Deus ama. Ele deixa de dar testemunho de que Jesus veio, porque é quando nós nos amamos na relação que eu dou testemunho que de fato Deus veio. Ele deixa de ter características de Jesus. Então ele não é misericordioso. Ele é altamente crítico em relação aos irmãos. Não tem misericórdia, não tem graça, não tem bondade. Tem justiça própria. E ele vai chamar tudo isso de ele estar ferido com a igreja. Que não tem nada a ver com ferida da igreja. Tem a ver que ele se distanciou, ele está agindo e se omitindo de certas questões, e agora ele atribui isso à igreja. Porque algo que a gente precisa refletir, Douglas, eu acho que é importante, e aí é uma interpretação minha, tá? Assim, quando Jesus fala que nós devemos ter um coração igual ao dele, manso e humilde, né, eu tenho entendido isso para mim assim, ó, humilde para eu confessar as minhas vulnerabilidades, os meus pecados. Tá aqui, eu sou o Marcos, essas são as minhas limitações. Mas manso para que o outro também possa fazer isso para comigo sem que eu me ofenda e exija justiça sobre ele. Interessante. Né? Então eu preciso ter essa mansidão de que eu poderia exercer força sobre você, vingança, justiça sobre você, mas porém eu opto em não fazê-lo, porque eu tenho um coração igual ao de Jesus. Quem está em frieza espiritual, ele não consegue desenvolver esse aspecto, porque é um justiceiro. Entendi. Precisa que justiça seja feita, né? Precisa que alguma coisa aconteça. Graça e misericórdia não flui. Essa é uma característica bastante importante. Interessante importante. Isso que você está falando, porque, por exemplo, porque a gente está falando de algo aqui subjetivo. Você que está nos ouvindo e assistindo, o nosso coração no início desse podcast que você faça uma autoanálise, né? E aí a gente pode se enganar. Por quê? Porque você está falando de aspectos que não são os mais óbvios. Por exemplo, frieza espiritual, a pessoa não está lendo a Bíblia. Frieza espiritual, a pessoa não está indo na igreja. Frieza espiritual, a pessoa não está orando. E aí quando você pega os fariseus, que faziam isso melhor do que qualquer pessoa aqui nessa sala, aqui que está nos assistindo. Então, os caras eram zelosos em estudar, eles oravam todas as orações e ainda mais, eles davam dízimo da plantação ali. Da terceira casa decimal. Exatamente. Então, era R$10,57 é o meu dízimo aqui dessa semana. Então, aí você fala, como que esses caras estavam vivendo frieza espiritual?
Entendeu? Eles estavam. Por quê? Olha o que você está dizendo. Eles não amavam o que Deus amava. O coração deles estava longe. Jesus declara isso, né? Estava longe do coração de Deus, né? E aí, justiceiro, vingativos e tal. Então, você pode ver que estão saindo dessa casca, né? De que a gente mesmo se engana. Tô nem falando enganar os outros, a gente mesmo se engana. Para começar a olhar e falar, peraí, né? Será que eu não tô vivendo um quadro de frieza espiritual, né?